Olá, gente, tudo bom com vocês? Iremos estudar agora propriedades coligativas. Quero deixar inicialmente em evidência que essa é uma aula introdutória do assunto e que, conforme for nossa quarentena, continuaremos online ou presencialmente em sala de aula, ok? Então vamos lá. As propriedades coligativas são propriedades que dependem apenas da quantidade de partículas de um soluto adicionado a um solvente. Por exemplo, nessa imagem, nós temos inicialmente um recipiente com água pura e que, após aquecimento, sua temperatura de ebulição é 100 graus Celsius em 1 atm. Nós estamos falando de água pura, né? E a temperatura em evidência é 100 graus Celsius para 1 atm, levando em consideração que este está sendo o seu ponto de ebulição. No recipiente abaixo, essa água recebe um soluto e também sofre aquecimento. Entretanto, sua temperatura de ebulição será maior que 100 graus Celsius na mesma pressão, ok? Vocês podem observar aí na imagem. Bom, no dia a dia, pessoal, é fácil identificar que os líquidos evaporam facilmente em ambientes abertos. Aqui no vídeo coloquei dois exemplos. No primeiro, podemos ver o cascão presenciando duas transformações de estado físico da matéria, em que no quarto quadrinho a poça de água começa a evaporar. Vocês estão observando aí, né? No segundo exemplo, podemos ver uma situação bem cotidiana que é a roupa secando no varal. Entretanto, nos dois casos temos ambientes abertos, mas e quando temos um ambiente fechado? Imagine que um líquido esteja em um frasco fechado e que entre o líquido e a tampa não exista nada, nem ar, só vácuo. Inicialmente, o líquido vai evaporar numa certa velocidade, até que essa evaporação vai diminuindo até ficar numa velocidade constante. Isso vai acontecer porque os vapores formados começam a condensar, ou seja, transformam-se em líquido ao tocarem a tampa. Daí vai ocorrer um equilíbrio entre vaporização e condensação. Essa pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor, certo? Aí dá para observar na imagem pela letra H. Bom, existem alguns fatores que influenciam essa pressão máxima de vapor. Um deles é a temperatura. Como a evaporação é um processo endotérmico, ou seja, ocorre com a absorção de calor, um aumento da temperatura favorece sua formação, aumentando assim a pressão máxima dos vapores. Logo, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. No gráfico que eu coloquei aqui no vídeo, podemos observar que, para dois líquidos, quanto maior a temperatura de ebulição, quanto maior a temperatura vai aumentando, maior é a pressão de vapor do líquido. Por exemplo, quando a temperatura da água é 20 graus Celsius, acompanhe aqui no vídeo, sua pressão máxima de vapor é 17,5 milímetros de mercúrio. Mas, quando sua temperatura é 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor também aumenta para 760 milímetros de mercúrio. Para o álcool, da mesma forma, a 20 graus Celsius, sua pressão máxima de vapor é 44 milímetros de mercúrio. A 78,3 graus Celsius, sua pressão máxima de vapor é 760 milímetros de mercúrio, independente do líquido. Vocês estão observando aí que aumentou a temperatura, a pressão de vapor aumenta também. Outro fator que influencia a pressão máxima de vapor é a natureza do líquido. Quanto mais fracas forem as ligações intermoleculares, ou seja, quanto mais fracas forem as interações que unem as moléculas, maior a pressão máxima de vapor. Como assim? Se as ligações entre as moléculas forem fracas, mais fácil vai ser rompê-las e mais rapidamente ocorrerá a ebulição. No caso de um líquido, quanto mais volátil ele for, maior será a pressão máxima de vapor. No caso do álcool e da água, qual você acha que é mais volátil? Ou seja, qual tende a evaporar primeiro? O álcool, não é mesmo?
Bom, a gente pode observar no gráfico que, na mesma temperatura, a pressão máxima de vapor do álcool é maior que a da água. Acompanhe comigo. Em 20 graus Celsius, enquanto que a pressão máxima da água é 17,5 milímetros de mercúrio, a do álcool é 44 milímetros de mercúrio. Ok? Por fim, é importante destacarmos que a temperatura de ebulição de um líquido depende da pressão externa, ou seja, quanto menor a pressão externa, menor a temperatura de ebulição. Por exemplo, ao nível do mar, a temperatura de ebulição é maior que em altitudes maiores, como no Monte Everest. Isso porque ao nível do mar, a pressão máxima de vapor é maior do que no Monte Everest, por exemplo. Aqui nessa imagem, nós temos 3 cidades com altitudes diferentes. Santos, com 2 metros acima do nível do mar. São Paulo, a 800 metros acima do nível do mar. E Campos do Jordão, a 1.700 metros acima do nível do mar. Em qual delas a temperatura de ebulição é maior? E aí? Em qual delas vocês acham que a temperatura de ebulição é maior? Acertou quem disse que em Santos a temperatura de ebulição é maior, pois a pressão externa é maior. Isso porque a ebulição só ocorre quando a pressão do líquido se iguala à pressão externa, ok? Outra característica, outra decorrência desse fator é o exemplo da panela de pressão. Os alimentos cozinham mais rápido em seu interior porque a pressão dentro da panela é maior que a pressão fora dela. E com isso, pessoal, vocês vão se divertir com as atividades das páginas 66, questão 1, 2, 3, 4 e 5, e da página 69, questões 1, 2, 3 e 4. Então, aproveitem e divirtam-se, tá? Um cheiro!